Fleads é quem realiza essa festa de caráter pioneiro e simbólico para a promoção da cidadania, além de ser um polo de resistência e de progressismo cultural em defesa dos grupos LGBTQ+, por uma cultura diversa e livre de todo preconceito. A Fleads conta com o apoio do Instituto Cultural Iracema, Centro Cultural Belchior, Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Governo do Estado do Ceará. E entre os parceiros, temos a Aeroway, Cantinho do Frango Sul, os deputados Luiziane Lins e Elmano de Freitas, Hotel da Vila, Hotel Ibis, Perua Convicta, Top Tour, Unilab e Varandão da Vila. Daremos início agora à entrevista com o escritor João Silvério Trevisan, que abordará, entre outros assuntos, a importância de sua obra para a literatura de temática LGBTQ+, no Brasil. Para entrevistar o escritor João Silvério Trevisan, nós temos o jornalista e realizador audiovisual Emerson Maranhão. Emerson já desempenhou diversas funções em sua carreira jornalística. Participou de grandes coberturas jornalísticas locais, nacionais e internacionais, e tem em seu currículo alguns dos prêmios mais importantes da imprensa brasileira. Em 2018, lançou o livro Cinema Falado, pela Editora do Mar, que reúne entrevistas inéditas e exclusivas realizadas por ele com 12 cineastas cearenses. Assina o roteiro e a direção do curta-metragem Aqueles Dois, documentário que se debruça sobre o cotidiano, as dificuldades e os sonhos de 2 homens transgêneros. Desde outubro de 2005, escreve e edita a Cena G, coluna semanal voltada para o público LGBTQ+, publicada no jornal O Povo. Sendo entrevistado, temos João Silvério. João Silvério é romantista, contista, ensaísta, roteirista, diretor e dramaturgo. É autor de 12 livros, que se tornaram referência na literatura de temática LGBTQ+. Iniciou a carreira no cinema, em 1967, como assistente de direção no média-metragem Liberdade de Imprensa. Em 1973, Trevisan desembarca na Califórnia, Estados Unidos, entrando em contato com o movimento gay organizado e com a mídia especializada na temática. É quando estreia na literatura, com o livro de contos Testamento de Jonatas deixado a Davi, que publica na volta ao Brasil em 1976. Em 1978, militando no movimento gay, fundou o grupo Somos, pelos direitos dos homossexuais brasileiros, e lançou o jornal temático Lampião da Esquina. Em 1982, começou a pesquisa para escrever uma história da homossexualidade no Brasil, publicada no livro Devassos no Paraíso, de 1986. É também da década de 80, seus primeiros romances, Em Nome do Desejo, de 83, e Vagas Notícias de Melinha Martiotti, de 1984. Nos anos 90, publicou O Livro do Avesso, em 92, Ana em Veneza, em 94, Troços e Destroços, em 97, e 6 Balas num Buraco Só, A Crise do Masculino, em 98. Suas mais recentes obras literárias são Pedaço de Mim, de 2002, Rei do Cheiro, de 2009, e Pai, Pai, em 2017. Em 2018, relançou a mais nova versão, atualizada e ampliada, de Devassos no Paraíso. Ao final da entrevista, abriremos espaço para perguntas e comentários. João Silvério também autografará aqui mesmo, no auditório, seus mais recentes livros, Devassos no Paraíso, a edição revista e ampliada, e Pai, Pai. Os livros estão sendo vendidos aqui, na entrada do auditório. Boa noite a todos. Boa noite, João Silvério. É um prazer enorme ter a oportunidade de me entrevistar. E a gente começa perguntando, Silvério, como é que fazer literário entra na sua vida? Antes de mais nada, boa noite às pessoas todas aqui, de todos os gêneros e cores, de todos os amores, nesta terra de Iracema, com a qual já cruzei em muitas circunstâncias, com a minha obra literária, inclusive. Nós vamos falar, provavelmente, mais depois sobre isso. No meu livro Pai, Pai, eu relato bastante esse meu percurso literário. Eu deixo bem claro no livro, e eu me remeto propositalmente ao livro, porque está muito claro lá, que eu não teria sobrevivido sem a minha literatura. A minha literatura comparece, já desde a minha
infância, quando eu preferia escrever, preferia fazer cirquinho no fundo no quintal da minha casa, ao invés de brincar com os meninos, e eu preferia brincar com as minhas primas, e obviamente eu era um menino maricas, o que incomodava profundamente meu pai. Eu era o filho primogênito, mais velho, e provavelmente isso movimentava muito os braços do meu pai e os seus pés para me dar chutes e murros por não ser o filho esperado. Eu conto esses detalhes porque tudo isso meu pai não sabia, e eu devo isso a ele. Eu também não sabia que eu devia isso a ele, eu me dei conta quando escrevi o livro. Ele me empurrou para a literatura. Ele me empurrou ainda mais para aquela sensibilidade que me afastava dele, porque não era considerado uma coisa de homem. Não é uma experiência fácil para uma criança, e quando eu menciono isso, eu me sinto constrangido de usar a primeira pessoa, porque está longe de ter sido eu, e infelizmente estará longe de ter sido eu, a única criança a sofrer essa situação. É inacreditável a quantidade de crianças que são maltratadas e violentadas por não corresponderem àquilo que a sua sociedade, os seus pais, a sua religião espera enquanto um papel de gênero determinado. Nós temos uma história dessa infância que está para ser contada, inclusive na academia, eu acho que com muito mais impacto. Eu sei que é um tema muito espinhoso para ser tocado, porque algumas coisas já são examinadas. Eu conheço algumas coisas examinando, por exemplo, a vida de garotos, enfim, efeminados que escolhem a transvestilidade e que são jogados para fora de casa logo que tem uma propensão à mudança de gênero, não é? Dessa coisa tão estabelecida de uma maneira tão categórica e artificial. E são jogados na rua e quase semi-alfabetizados, frequentemente quase analfabetos de fato, caem na prostituição e não têm outra escolha. Então, são vários os níveis. Com as meninas é muito complicado por conta dos estupros que sofrem, para provar a elas que elas são mulheres e que gostam de homem. Então, a minha voz aqui é uma voz, eu espero não estar extravasando, mas eu me sinto muito constrangido em estar aqui nesse lugar, como se eu fosse a única pessoa que tivesse uma experiência como essa a ser relatada. Não é? Eu estou lendo o livro do Ney Matogrosso, é a mesma coisa. Eu vim lendo no avião, é a mesma coisa. O pai o odiava, porque ele era o filho da mãe. Ele dizia para a mãe: esse é o seu filho, não é o meu, porque o Ney tinha a voz fina. E ele sofreu muito por conta disso, muito. E aí, então, quando eu vejo essas superações, e aí no meu caso eu volto à sua pergunta, a literatura foi a minha superação, foi o meu caminho para superar tudo isso. E, na verdade, eu talvez use inadequadamente o termo superação, porque isso acabou sendo o motor da minha inspiração para ser quem eu sou, não é? E para ser quem eu sou, não porque eu soubesse quem eu deveria ser, mas porque eu fui construindo aos trancos e barrancos esse ser que eu sou, não é? E nesses trancos e barrancos, há muitas coisas que não eram esperadas e que acabaram encorpando o meu desejo literário, no caso. Não é? Eu não
trabalho apenas com literatura, mas, de qualquer modo, a literatura é o elemento mais expressivo e mais contundente que mapeou e permeou toda a minha vida. Com 13 anos, eu escrevi meu primeiro romance, entre aspas, que era um plágio de uma radionovela chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. Eu gostaria muito de ter tido aqueles papéis que eu escrevi e que eu não sei que fim levaram, mas, então, isso já começou com o cinema, por exemplo, a minha frequência ao cinema, as matinês dos domingos na minha cidade, não é? Eu ia em busca do meu mundo, porque isso eu narro nos devassos, aquela cidadezinha com toda aquele esquema doloroso que me massacrava, ela era muito pequena para comportar as minhas fantasias. Então, é impressionante isso, como a gente consegue estender o mundo da gente, e provavelmente o fato de uma criança ter fantasias, ter um mundo de fantasias fenomenal, acaba facilitando incorporar esses elementos que estão fora da sua realidade concreta, mas que fazem parte da sua realidade interior, não é? Como é o meu caso, narrando no livro também, de ir ao cinema e, de repente, eu estou comendo um saquinho de pipoca, aquela pipoca miserável de interior, cheia de óleo, e vejo na tela, eu mal sabia ainda ler os subtítulos, tinha dificuldade, e vejo na tela um menininho levando uma surra. A minha pipoca se derramou, eu levei um susto e disse, mas então não é tão vergonhoso assim apanhar do pai, não é? Por incrível que pareça, a minha cabecinha, eu pensei, essa pessoa que eu não conheço, que fala uma outra língua que não é daqui, está no cinema e apanha. Então, é possível que não seja tão humilhante assim. É claro que eu estou verbalizando um sentimento muito mal elaborado na época, mas era exatamente isso. E esse filme era um filme de um grande diretor, eu nunca mais esqueci o nome do filme, Como Era Verde o Meu Vale, e depois eu fui descobrir, e se tornou um dos meus diretores prediletos. Eu amo o western, ele é um grande diretor de westerns, John Ford. Então, só para complementar, a minha literatura entra já na minha infância como um barco que me levou para um espaço muito mais amplo do que aquela realidade na qual eu vivia. E eu acho que é exatamente isso que a literatura pode oferecer às pessoas, não é? Acho que compartilhar uma leitura, claro que eu estou falando no caso de ficção, mas não é só o caso da ficção, você compartilhar uma obra com alguém que a escreveu, você está compartilhando um mundo que não faz parte do seu, e ao mesmo tempo você está quase que absorvendo esse mundo, essas experiências, esses elementos que estão sendo veiculados nessa ficção, não é? Eu acho que é altamente enriquecedor, especialmente pelo aspecto de poesia que estará implicado nessa literatura. É claro que eu estou me referindo, sobretudo, a uma literatura de expressão, não é? A uma literatura de expressão criativa, a uma literatura de invenção, uma literatura que nos oferece elementos para que a gente possa mastigar a poesia. Bom, eu não sei se eu me expliquei totalmente. Está bem explicado. Eu queria saber, Silvério, você é uma das vozes mais respeitadas da militância LGBTQI+, no Brasil. Minha primeira pergunta foi sobre como é que o fazer literário tinha lhe encontrado. Como é que a militância pela causa LGBT lhe encontrou? Eu iria repetir palavra por palavra. Há um outro episódio na minha infância que é marcante e que eu, durante muitos anos, eu apaguei e só recuperei num período dos meus 280 anos de análise.
até onde eu contei. Eu adorava pescar. E perto da minha cidade, no interior de São Paulo, Ribeirão Bonito, passa um dos afluentes do rio Tietê, o rio Jacaré-Guaçu, que é um rio caudaloso, e eu fui convidado pelos meus primos, tios e os amigos deles a ir pescar num carro, numa caminhonete, enfim. Fiquei todo feliz, botei o meu calçãozinho que a mamãe fazia de roupa de pano de saco de farinha, que nós tínhamos uma padaria, bem ou mal, e lá fui eu, muito desconfiado, obviamente, e quando cheguei, eu era sempre muito precavido, porque eu já tinha vivido situações desagradáveis. Eu percebi que tinha um clima estranho e não deu tempo de fugir. Quando eu me dei conta, eu estava sendo agarrado e jogado no meio do rio. Tudo bem que para mim é o meio. Talvez eles não tivessem condições de jogar uma criança no meio do rio, mas eles me jogaram no meio daquela correnteza bastante forte. Eu não sabia nadar, fiquei me debatendo e ouvia aquelas vozes masculinas todas gritando: é para você aprender a ser homem, porra! Eu consegui me debater, sair, e quando cheguei na margem toda enlameada, me agarrei naqueles capins e vi aquelas pessoas rindo. E o que eu interpreto hoje, verbalizo hoje, que também não sei se teria sido assim exatamente na minha cabeça, mas na verdade foi o que me ocorreu naquele momento. Olhei para aquelas pessoas e respondi para mim mesmo, ou talvez para eles através de mim: eu vou ser homem sim, mas não igual a vocês. Acho que começa aí a minha militância, entende? Eu tive uma mãe que foi, enfim, eu deveria dizer sem nenhum medo, a minha salvação, porque ela sabia quem eu era. Ela me trazia livros nas férias, quando eu fui para o seminário, tinha pilhas de livros que ela comprava à prestação na única livraria da cidade. Ela dava pensão para sustentar, inclusive, a padaria decadente do meu pai. E eu lia muito esses livros e eu desenvolvi a minha sensibilidade, inclusive, para perceber o que estava acontecendo ao meu redor. E o que estava acontecendo ao meu redor eram as surras que a minha mãe levava comigo, as surras que ela levava do meu pai. Então, eu imediatamente compreendi o que é que acontecia com as mulheres, não é? E eu acho que todos esses sintomas acabaram me levando para a construção de uma consciência na qual acabou cabendo o feminismo, que, de um modo ou de outro, eu aprendi com a figura da minha mãe, não porque ela fosse uma militante, ela era bastante submissa, talvez não tanto ao meu pai, mas ao vigário. Ela tentou se separar várias vezes, o vigário não deixou, ela era muito católica, né? Mas aquela aceitação da minha sensibilidade me fez compreender a importância que tinha a sensibilidade feminina para mim, aquela sensibilidade feminina, culturalmente feminina, óbvio, que me rodeava. Então, isso tudo eu acho que foi me preparando. Eu me tornei, desde o seminário, uma pessoa bastante consciente do meu mundo, do meu tempo. A minha adolescência foi uma adolescência em que eu estudei cinema, eu trouxe cursos de cinema para o seminário, eu fundei um cineclube no seminário, eu dirigi peças de teatro, eu era um excelente declamador de poesia. Eu não era bom ator, não, nunca fui, mas eu acho que eu era um excelente declamador, e esses elementos todos, eu acho que houve um determinado momento em que tudo isso se amadureceu, e eu compreendi a necessidade de tomar uma atitude perante o meu tempo, perante a minha sociedade. E é engraçado, olhando retrospectivamente nos meus 74 anos, como a vida parece ter sido tão certa,
por caminhos tão tortos, tão errados e tão dolorosos. Eu considero a minha vida, não foi uma vida muito feliz, mas foi uma vida muito satisfatória, não é? Nas minhas brigas. Eu sempre fui um brigão com relação às coisas que eu tentava compreender e com as quais eu não concordava. E por isso, por exemplo, todas as minhas críticas à esquerda, não é? Eu já participava de grupos de esquerda na época da faculdade e brigava muito com eles, porque dizia que era uma bobagem aquilo que eles estavam fazendo. Imagine, eu era da AP, Ação Popular, como assim? Católico e maoísta? Mas venha cá, como é que é essa história? Vocês têm certeza que é isso? Não é? Então, esses elementos todos foram burilando, eu acho, que a minha consciência, mas o que mais burilou a minha consciência foi, na verdade, a percepção das minhas necessidades pessoais. Então, quando eu vou para os Estados Unidos, enfim, a contragosto, eu não tinha pensado em sair do Brasil, mas saí em exílio voluntário por conta da situação no Brasil, eu acabei recebendo de presente um contato extraordinário com feministas, numa cidade, é verdade, eu escolhi ir para Berkeley, eu sabia que lá era o epicentro da contracultura, Berkeley, São Francisco, e me deparo com aquelas mulheres que me ensinaram um bocado de conceitos novos, não é? Eu, com toda a postura, sem que eu soubesse, cheia de cacuetes machistas, e aprendi coisas com elas, e, em seguida, fui conviver com outros homens homossexuais, com os quais eu fui morar, não é? Americanos, e convivi durante o meu período de Berkeley, eu convivi com esse povo todo de uma maneira muito intensa, e convivi com o clima da época dentro da comunidade LGBT, que era um clima extraordinariamente politizado, não é? Eu acho que há um elemento de grande importância na democracia americana, que é muito paradoxal, ela é cheia de contradições, mas há uma questão importantíssima que me parece ser a voz que se dá ou que se tenta dar à população, não é? O conceito que um indivíduo nos Estados Unidos tem do seu papel na sociedade, ele é muito rico, ele é muito intenso enquanto participação na sua sociedade. E o que eu encontrei na sociedade, na comunidade LGBT, não eram grupos organizados, porque não precisava haver grupos organizados. É claro que havia as militâncias de fato, que eram muito importantes, mas a comunidade LGBT em si era uma comunidade que discutia como parte do seu cotidiano a política de ser homossexual. Eu me lembro que eu ouvi o termo sexual politics, gay politics, e eu achava estranho tudo aquilo. Como assim? Como é isso? Mas era essa a consciência de que ser homossexual já implicava um ato político, não é? Então, esperar, por exemplo, o jornal Gay Sunshine, que era mensal, não é? Que era produzido em São Francisco, para nós era uma coisa maravilhosa. A gente ia ler e discutia o Gay Sunshine. A gente não abdicava de uma intensa vida sexual, era intensíssima também, não é? Em vários aspectos, em vários setores e vários lugares. Eram poucos os que não tinham vida sexual, os lugares, na verdade, em toda aquela região de São Francisco e Berkeley, na Bay Area e em Berkeley. E, de modo que o que eu trouxe de lá foi fundamental enquanto componente da minha consciência política, do ponto de vista da minha homossexualidade, não é? Então, chegar ao Brasil e encontrar as saunas que eu conhecia, encontrar os cinemas de pegação que eu conhecia, alguns poucos bares que eu conhecia, era muito insuficiente, porque eu me sentia num açougue, não é? Onde só era possível comprar carne. E o meu lado pessoal, enquanto homossexual, não era contemplado
nessa sociedade. Então, a necessidade de criar um grupo onde nós pudéssemos discutir seriamente a nossa situação, desde que eu cheguei dos Estados Unidos, era uma necessidade primordial para mim. Em 77, eu tentei um grupo, eram estudantes, basicamente, e profissionais liberais de esquerda, e que não acreditavam na necessidade de discutir a sua sexualidade. Não é? Para eles, o importante era discutir a Revolução Socialista e o que é que nós estávamos fazendo em função dela. A nossa sexualidade não fazia parte da Revolução, naturalmente. Não é? Então, eu fiz essa tentativa reiteradas vezes de criar um grupo que, de fato, pudesse levantar as questões que não estavam sendo levantadas, nem na área política da esquerda, que seria a área na qual nós estávamos buscando alianças, não é? E, de fato, partilhávamos desse mesmo espaço de esquerda. Eu acho que é basicamente isso o que me levou, não é? Era uma tentativa de me sentir participando de uma sociedade. E eu gosto sempre de dizer, aliás, eu preciso sempre dizer, não tinha nada de heroísmo nisso. Não tinha nada de heroísmo. As pessoas dizem, nossa, você foi um puta cara corajoso. Ok, eu fui corajoso, sim. Mas eu estava, basicamente, tentando resolver um problema pessoal, que eu sabia que era também um problema de outras pessoas, de muitas outras pessoas. Então, eu jogava com uma compreensão de alguma coisa que talvez a gente tenha meio que esquecido, que é uma coisa chamada solidariedade. Eu buscava gente solidária para poder compartilhar, não é, das minhas dores, das minhas dificuldades, das minhas agruras, dos meus medos, não é? Das minhas inseguranças. Sempre fui um cara muito cheio de inseguranças, as quais eu abracei, na verdade, e dos meus amores. Eu sempre amei muito, precisei muito amar, briguei muito. Essa briga toda é uma briga amorosa. Desde os tempos do seminário, eu tinha grandes amores que estão relatados no meu primeiro romance, Em Nome do Desejo, não é? Mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, como é que você vê a relevância da temática LGBT na literatura brasileira? Bom, eu não consigo compreender a literatura sem que ela aborde amores. E eu não consigo compreender como é possível abordar amores sem falar destes amores que nós representamos aqui e com os quais nós enchemos este país de amor. Eu acho que a literatura de temática LGBT faz parte de uma subcultura LGBT que existiu sempre, que o diga Shakespeare, por exemplo, não é? Que o diga Michelangelo, e que nunca foram reconhecidas como uma literatura de temática específica. Ou então, porque era uma literatura que não vinha à superfície. Ela ficava sempre muito subterrânea por conta de todas as proibições seculares a respeito de quaisquer outros tipos de amor que não correspondessem à heteronormatividade, ou que se desviassem do amor consagrado, permitido e obrigatório, não é? Então, eu acho muito natural que as temáticas LGBTs aflorem na literatura, nas artes. Hoje nós temos visto, fora do Brasil, inclusive, muita coisa acontecendo. No Brasil já há muita produção, muita produtividade, não é? Em literatura de temática LGBT. E, além disso,
E aí fica mais difícil, e certamente esse é um dos temas que estão e estarão sendo debatidos aqui na FLIDS, é o fato de que nós, comunidade LGBT, nós temos não só o direito, mas nós temos a obrigação de falar do Brasil, da nossa sociedade, de um ponto de vista da comunidade LGBT. Então, não é apenas nós tratarmos de temática LGBT na nossa obra, mas nós falarmos de Brasil. Vou dar um exemplo meu, é um exemplo que eu acho bem adequado para o caso. Ana em Veneza. Ana em Veneza tem um conde que é homossexual. Ele tem um amante, um barqueiro veneziano, não é? Ele é um conde que vive em Veneza. Mas ele é um personagem secundário, não é um personagem fundamental no livro. Agora, o que é que o livro tem de um ponto de vista homossexual, que é o meu caso? É um livro de exilados. São 3 tipos de exilados que são protagonistas do meu livro, não é? Um deles é um cearense, Alberto Nepomuceno, um grande compositor de música erudita brasileira. A outra é a mãe de Thomas Mann, um grande escritor alemão, que nasceu no Brasil, ela, em Paraty, e que foi para a Alemanha com quase 6 anos de idade, não, mais de 6 anos, quase 7 anos. E, finalmente, a escrava, a mucama de Júlia, essa menina, que se chamava Ana, e que foi levada junto com a Júlia para cuidar dela. Então, são 3 formas de exílio. Alberto Nepomuceno procurando o que era a música brasileira, a Júlia procurando qual era a sua pátria, e a Ana absolutamente exilada em todas as circunstâncias, trazida já da África e escravizada, não é? Por que é que eu escrevi esse livro? Certamente porque eu sou um exilado nesta sociedade. Então, esse é um ponto de vista LGBT sobre a sociedade brasileira. Minha família, meus amigos heterossexuais, todo o espaço heterossexual que eu possa frequentar, se espanta quando eu me dou essa definição de exilado, não é? E me espanta que eles se espantem, porque é tão óbvio o que nós vivemos enquanto comunidade LGBT. Não é? Nós vivemos às margens. O que nós estamos hoje conquistando no mainstream é a partir da nossa luta. Ninguém nos deu de presente, não caiu do céu, não teve partido político nenhum que nos deu de presente. Nós brigamos para que isso pudesse acontecer, nós fomos atrás e exigimos dos nossos parceiros, não é? E dos nossos supostos aliados. Mas foi por uma necessidade que nós temos. Eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, o que mais me impressionou foi encontrar o centro de São Paulo povoado por travestis. Eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, como é que isso foi acontecer? Eu não tinha nenhuma explicação. Aconteceu porque essas pessoas tomaram o seu espaço. Elas não tinham escolha. Ninguém lhes deu de presente, elas foram as primeiras a batalhar. Entende? Então, eu acredito que nós invadimos a sociedade brasileira porque não somos parte dela. Não somos parte num sentido pleno. É claro que nós temos um RG, nós temos CPF, nós temos conta no banco, estudamos, temos diploma, etc, 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 né? Mas há um lado nosso que só nós sabemos como foi e como tem sido massacrado. É uma coisa inacreditável como, em pleno século XXI, não é? Na segunda década do século XXI, nós estamos vendo assassinatos, não apenas assassinatos explícitos,
mas assassinatos psicológicos, por exemplo, ocorrendo sistematicamente. E quando você menciona isso fora de um espaço como esse, o que as pessoas te dizem? Trevisan, você só sabe reclamar. Tem um ditado, não é muito legal, mas ele expressa bem o que essas pessoas estão fazendo. Pimenta no cu dos outros é açúcar. Eu acho que se a literatura feita por LGBTs tem alguma coisa a fazer, não é apenas lutar pelos direitos, não é apenas ser uma reivindicação, e talvez nem seja prioritariamente ser uma reivindicação, mas é mostrar como nós estamos vivos e criando, na contramão. Não é? E essa contramão, bendita comunidade afro-brasileira que nos ensinou tudo isso, essa contramão é parte substancial da vida brasileira e da cultura brasileira e da história brasileira. Não é? Então, eu acho que não é um favor que nos fazem, mas é um espaço que nós conquistamos, é um direito que nós conquistamos de usar a nossa voz para falar do Brasil. Não é? A nossa voz, do nosso ponto de vista, das nossas experiências, da nossa percepção e de tudo aquilo que nós vemos do ponto de vista em que nós estamos, que é o ponto de vista das margens. Mesmo que alguém esteja trabalhando numa grande empresa e ganhando uma puta grana, essa pessoa, em sendo LGBT, ela estará o tempo todo tendo uma experiência de refazer a sua cultura. É como se ela tivesse que fazer uma tradução para o exílio. Esta é a linguagem do exílio que eu tenho que traduzir. A comunidade afro-brasileira tem a mesma percepção. Eu me lembro, na época dos primórdios do movimento LGBT, de luta pelos direitos, nós tentávamos loucamente criar uma lista bibliográfica que contemplassem a temática LGBT, não é? Eu agora mexendo, vai ter uma exposição em maio, aliás, se vocês estiverem em São Paulo, um pouco antes da parada, aliás, durante a parada vai estar a exposição, sobre devassos no Paraíso. E eu estava mexendo no meu acervo e encontrei lá essa lista que nós tentávamos criar para chegar nas livrarias e propor que comprassem esses livros e criassem uma seção LGBT. A gente ia de livraria em livraria para fazer isso. E era uma dureza para encontrar obras que abordassem o tema. Não é? E era óbvio que não existiam, ou existiam de uma maneira muito parca, porque isso não interessava para a sociedade. Então, nós estávamos lá forçando para que isso pudesse vir à tona. Não é? Eu fico muito impressionado, e isso até hoje acontece. Peguem aqueles resuminhos de filme que tem nos jornais. Prestem atenção. Eu estou muito acostumado como pesquisador a fazer isso. Vejam o que diz, por exemplo, um resuminho de uma obra em que tenha uma situação homossexual, uma situação em que existam LGBTs ou a questão LGBT esteja em jogo. Não é mencionado até hoje. É muito frequente isso não ser mencionado. É óbvio que quando o filme tem muita repercussão, isso faz parte da divulgação. Não é? Mas outro dia eu vi aí um filme com aquele... como é o nome dele? Ele está concorrendo ao Oscar. Ele faz um viciado em drogas. Um cadeirante que é quadrinista. Tem uma história homossexual lá e eu não sabia. Eu vi agora recentemente alguém comentando, não está lá nos resumos dos filmes. Então, dou esse exemplo bobinho, banal, para mostrar como existe um filtro que nos coloca sempre no exílio. Não é? Isso é uma forma de estar sendo exilado. São inúmeras formas de estar sendo exilado, desde as mais pavorosas até as mais bobas e banais. Não é? Então, eu acho que esse é um papel
da literatura LGBT. É nós sermos escritores e escritoras. Com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós pensamos, com tudo aquilo que nós temos a dizer a respeito de nós mesmos e da sociedade na qual nós vivemos. E certamente nós temos muito a contribuir com isso, né? Eu lembro o exemplo das paradas, né? As paradas que hoje se disseminaram por todo o Brasil, que é uma coisa que eu considero extraordinária, né? Uma coisa que nós conquistamos de fato. É um espaço do quê? De celebração. Eu sempre briguei muito. Que história é essa de acharem que as pessoas... Muita gente dizendo, aquilo lá é pouca vergonha, e mesmo LGBTs dizendo, não, aquilo lá virou uma festa, um carnaval fora de época. Graças a Deus que virou um carnaval fora de época. Nós estamos celebrando, porra. Nós estamos dançando, e nós estamos celebrando e dançando o quê? O nosso amor. Porque nós estamos ensinando esta merda deste país a amar. Então eu acho que essa é a nossa contribuição, é ser LGBTs em todos os sentidos, porque isso é o nosso ser, com licença. Houve um grande avanço na visibilidade para a população gay, lésbica, trans nos últimos anos. A gente assiste agora a um avanço de uma onda conservadora do país. E eu pergunto, na sua opinião, João, esse avanço era uma ilusão? É um avanço tão frágil que está ameaçado por essa onda conservadora? O nosso avanço? O nosso avanço. Bom, o ano passado eu não apenas conheci a situação pavorosa dos aeroportos brasileiros, porque eu andei muito divulgando Pai Pai e lançando Pai Pai e Devassos no Paraíso, mas também tive a oportunidade de conviver com vários setores, não apenas LGBTs, mas que estavam, de um modo ou de outro, próximos, e eu ouvia sistematicamente as pessoas, logo depois que se configurou que o Bolsonaro ou estaria prestes a ser presidente ou se tornou presidente, uma espécie de pânico. Eu vi pânico em alguns momentos, pânico. Eu me lembro, numa cidade, eu fiz o lançamento num sindicato, eram LGBTs que estavam tentando abrir espaço num sindicato de esquerda, e que reclamavam muito, que há anos vinham tentando, e aí de repente se levanta alguém, eu sei que eu estou na linha de frente do Bolsonaro. Quem que esse cara pensa que ele é? Oh meu Deus, ele está se tornando um herói, a revelia dele mesmo, não é? Então, havia muito disso, quer dizer, era uma espécie de narcisismo ao inverso. Eu sou tão importante que eu estou na linha de frente desta onda conservadora. E não necessariamente as pessoas se colocavam no papel de herói, mas havia sempre uma certa fragilidade que até hoje eu acho que não consigo compreender qual foi o mecanismo, a não ser pelo fato de nós termos achado que depois de 13 anos, digamos, de PT, nós tenhamos chegado ao paraíso. Eu acho que muita gente ainda acredita nisso. Aqueles tempos, espera um pouquinho, que tempos eram aqueles? Outro dia eu publiquei no Facebook, eu acho que eu vou perder a voz. Outro dia eu publiquei no Facebook, eu vou continuar brigando, porque eu não abdiquei de brigar durante os governos do PT. Eu não baixei a guarda. Tudo bem que eu vou ficar mais esperto agora. Então não tem conversa, não tem nenhuma diferença do ponto de vista daquilo que nós sempre brigamos. Talvez haja uma intensidade maior, mas eu peguei a ditadura.
E no período da ditadura, o que é? Eu acabei de falar das travestis em São Paulo e nas outras cidades, nas grandes cidades, aconteceu o mesmo fenômeno, mas não só. O que aconteceu durante a ditadura, teve a Tropicália, por exemplo. O movimento da Tropicália, teve os Zicroquetes, teve Secos e Molhados, teve oficina, teve arena, um bocado de coisas. Em todas as partes do Brasil, nós tivemos o Vivencial Diversiones no Recife, por exemplo, que é um grupo, infelizmente, muito esquecido, apesar do Wilton Lacerda ter feito tatuagem, inspirado no grupo, mas, enfim, em vários lugares pipocavam ações. E não é porque a ditadura permitia, é porque havia uma penetração, havia uma luta natural de conquista de espaço. Então, eu não consigo entender por que é que as pessoas estão assustadas até o ponto que eu tenho visto do pânico. É agradável ter um Bolsonaro no poder? Deus me livre, eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas nós estamos numa realidade que é a realidade brasileira atual. E não tem nenhum motivo para nós deixarmos de viver a realidade brasileira. Por quê? Faz parte dessa realidade brasileira tudo aquilo que nós conquistamos. Ou, então, se nós vamos entrar em pânico, é porque nós achamos que não conquistamos merda nenhuma. Ou que aquilo que conquistamos não vale um peido. Desculpem. Então, acho... me é muito assustador ver como é que as pessoas estão assustadas. Eu não me assusto tanto. Claro, eu tive pesadelos durante um bom tempo, mas eu respondi a esses pesadelos. Eu não respondi como um super-herói. Eu simplesmente continuei pensando a realidade brasileira com um componente novo e muito mais brutal do que anteriormente. Mas a minha consciência crítica nunca baixou a guarda. E vai continuar sendo muito aguçada. Eu vou continuar fazendo perguntas, vou continuar buscando respostas, saídas, vou continuar produzindo. Nada vai me impedir de continuar fazendo. Inclusive por um motivo que nós não podemos esquecer. Nós estamos numa democracia, porra. Nós estamos numa democracia, e essa democracia tem uma série de componentes dos quais nós não vamos abrir mão. Não é? E não vamos abrir mão em qualquer circunstância, porque nós sabemos como é não abrir mão. Nós temos já uma experiência de luta de muito tempo. E temos que chamar essa experiência de luta em nosso socorro em todas as vezes que nós sentimos que estamos fraquejando. Porque nós somos pessoas que fazemos parte de uma sociedade democrática, e essa sociedade democrática nos deve a nossa presença nela, não é? Se não nos quiserem nessa sociedade, nós vamos sair para as ruas, nós vamos continuar fazendo aquilo que nós já temos muita experiência em fazer. Eu não vejo nenhuma novidade. Eu acho que tudo vai ser muito mais forçoso, não é? Nós vamos despender muito mais energia, mas, ao mesmo tempo, nós vamos conquistar coisas que nós nem imaginamos, não é? Eu acho que as grandes crises são os momentos de grande criatividade, ou, pelo menos, se nós quisermos transformá-las em plataforma para as grandes criatividades, os trampolins para nós mergulharmos no inusitado, na invenção, não é? E na continuação de uma sociedade muito mais inclusiva e muito mais, eu acho que justa. Gente, a gente agora vai abrir a participação de vocês. Nós temos um número limitado de inscrições. Quem tiver alguma consideração a fazer, alguma pergunta a fazer a João, pode se dirigir até aqui o microfone. E a gente pode começar rapidinho já. Em um determinado momento, você falou
que homossexuais vivem à margem como estrangeiros, reinventando a cultura o tempo todo. E grande parte da literatura produzida e dos debates fala desse embate entre nós e os outros, né? Do preconceito que vem do outro, que a gente tem que resistir e conquistar espaço. E do espaço que a gente conquistou, de ter maior visibilidade, de ter garantia do reconhecimento jurídico de união estável, de ter uma certidão de casamento, a minha pergunta é: como é que a literatura tem abordado, pode contribuir, e onde já contribuiu, na ressignificação dos papéis dentro de um casamento ou de uma relação estável entre dois homossexuais? Porque o modelo que a gente tem de relacionamento e de casamento, ele está ligado a esse modelo patriarcal, que é um modelo de violência contra o homossexual individual. E eu tenho uma impressão, desses meus 38 anos de homossexualidade, de que, conquistado a certidão de casamento, a gente reproduz essa violência do casamento, dos papéis no casamento heterossexual, no casamento homossexual. E eu procuro na literatura um referencial, uma obra de ficção que me aponte um modelo ou uma reflexão sobre o que é um casamento, que liberdade há dentro de um casamento homossexual, como a gente vai viver isso, como é que a gente vai ensinar a amar como um casal e no encontro. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar. Obrigado. Bom, eu não sei se você está se referindo apenas à literatura ficcional, não é? Eu gostaria de lembrar que é muito importante mencionar o fato de que literatura não é um canal de denúncia e nem de pesquisa digamos, sociológica, não é? Eu me lembro nos tempos da ditadura, que circulava muito na intelectualidade a ideia de que nós deveríamos falar da classe operária, falar dos problemas do Brasil, falar dos problemas do povo brasileiro. Mesmo o cinema acabou fazendo isso. E, em muitos casos, o que acontecia era uma literatura ou uma criatividade, uma poesia, uma criação artística muito próxima do realismo socialista. Era, em última análise, esse o projeto onde se queria chegar. Ou seja, uma literatura afunilada dentro de uma camisa de força para abordar uma temática que fosse correspondente àquele projeto de sociedade que um partido tinha a esse respeito, né? Então, as literaturas dissidentes daquela época tinham muito a ver com essa ideia de que a literatura, um dos mais importantes componentes e fundamentos da literatura, é que ela não cabe em camisa de força. Justamente porque uma das funções da poesia, e quando eu digo poesia, poesia com P maiúscula, como sinônimo de arte, um dos objetivos da arte não é dar respostas, mas é provocar perguntas, é questionar, é instigar. E é nisso que ela enriquece. Então, quando você fala, por exemplo, que se é que eu entendi bem a sua questão, você menciona toda a questão do casamento homossexual, reproduzindo o casamento heterossexual, e como é que a literatura abordaria isso. Eu acho que a literatura de temática LGBT, se quiser abordar essa questão, ela vai abordar exatamente do jeito que nós vivemos esse tipo de relacionamento. Se você tirar o casamento, você compreenderá muito bem que todo relacionamento amoroso, com casamento ou não, é sempre muito complicado.
e que violências em casais homossexuais existem, e a tendência é existir cada vez mais, não porque ela vai aumentar, mas porque haverá mais gente decidindo viver junta, entende? Então, não é uma questão que tem a ver com o componente heterossexual da ideia de casamento. Pelo contrário, nós estamos invadindo uma área, e eu adoro isso no projeto das teorias queer. Não é nós rejeitarmos, mas é nós invadirmos. Não é? Nós invadimos o campo do casamento, não é? Aquele casamento consagrado heterossexualmente, para subverter aquela ideia de uma maneira fundamental. Agora, isso não significa que nós vamos tornar o casamento, seja ele de que tipo for, uma maravilha. Todo casamento é muito complicado, seja no papel, seja fora do papel. Então, eu acho que a literatura certamente já abordou, eu conheço, me lembro pelo menos de uma obra, não é, que aborda a questão do relacionamento, não me lembro se havia casamento já, mas de uma maneira muito dolorosa, de uma maneira muito contundente. E acho que esse é o nosso papel, não é? Sempre acreditei na necessidade muito maior de fazer as perguntas certas do que dar as respostas certas. Se nós não fizermos as perguntas adequadas, nós não vamos ter nenhuma condição de dar uma resposta, não é? E eu acredito que a função da poesia, a função da criação, a função da expressão poética é realmente colocar as questões, ou seja, é questionar, é instigar. Não sei se respondi à altura da sua pergunta. Próxima pergunta, por favor. Boa noite. Meu nome é Yuri. Eu te conheci através do canal Põe na Roda, há uns 2, 3 anos atrás. E... Eu também, viu? Conheci meu namorado lá, meu companheiro. Então, tipo assim, eu tenho 20 anos e estou chegando na luta relativamente numa geração nova. E eu sou um homem pansexual e, às vezes, me sinto remando contra a maré por ter a minha sexualidade sempre questionada e invisibilizada. Então, eu queria saber para ti, que como eu vi no relato do vídeo, sofreu tudo essas coisas na ditadura, como é para ti ver uma geração atual que não tem, certamente, os mesmos conceitos de luta, se é que é frustrante, e alguma dica para a gente conseguir melhorar e continuar a história, que já é uma história que vem antes mesmo de nós e de você. Obrigado. Eu odeio dar conselho, mas eu vou dar. Cara, tenha sempre na tua cabeça, nós não chegamos ao paraíso e nem a sua geração chegou ao paraíso. Tá? Há um problema sério, especialmente na comunidade gay, que hoje são os aplicativos. Não que no meu tempo a gente não fizesse isso. Fazia sim, mas hoje as facilidades são tão grandes, e no final dos Devassos do Paraíso, a edição atualizada, eu chamo a atenção para isso, especialmente a comunidade gay. Será que nós não estamos matando os nossos amores com toda essa dependência de sexo? E não quero dizer com isso que fazer sexo não seja gostoso. É muito bom, é muito importante. Mas viver em função de pequenos contatos sexuais e escarnecer dos amores, eu não acho que seja chegar ao paraíso. De modo algum. Acho que tem embutido aí um problema de autoestima, pelo menos do que eu conheço, do que eu cheguei a conhecer, há um problema sério de autoestima, há um problema, às vezes, até de homofobia internalizada, quando você não quer ficar com ninguém porque você não aceita aquilo que você quer passar para o próximo, e há um problema de dependência realmente como se fosse uma droga, não é? Porque se é muito fácil
qualquer coisa que é muito fácil e é gostosa, você tende a se tornar dependente daquilo. Então, eu não tenho nenhuma receita sobre isso, me angustia muito quando eu vejo isso. Eu acho que a sua geração vai ter que pensar nesse problema que a minha não estava pensando porque não era necessário. Mas vai chegar um ponto em que vocês vão ter que descobrir que trocar 10 beijos com 10 pessoas diferentes por dia, ou dar 3 trepadinhas num dia, ou 3 encontros que não resultaram em nada num dia, realmente não pode ser o sentido de uma vida. Próximo, por favor. Boa noite a todos, boa noite. Sou Lúcio. Eu queria te perguntar se, entendendo a importância da representatividade desse momento e da gente ainda abrir espaços e ainda estar conseguindo os primeiros, ou assentar esses espaços com a nossa minoria que não é minoria, se não te incomoda o rótulo de literatura LGBT, se isso se não te incomoda ter para ti, como escritor, como artista, e a existência dele para o circuito artístico, assim. Porque, assim como ele, já está acontecendo também o rótulo da literatura feminista, negra, né? Então, a gente está se compartimentando, né? E, inclusive, esse pode ter sido um dos problemas que levou à situação política que a gente está vivendo, né? A gente começou a brigar entre si, de tanto se compartimentar. Mas também pode ser um caminho. Como a gente resolve isso? Você já leu uma coisa que eu escrevi sobre isso, está sendo maldoso de me fazer essa pergunta, porque eu tenho uma bronca terrível desse negócio de literatura LGBT. Eu entendo o porquê se coloque essa definição, mas é uma faca de 2 gumes, perigosíssima, porque você acabou de mencionar a questão da compartimentalização, não é? Eu já falei muito, escrevi muito sobre isso, inclusive no meu livro Pedaço de Mim tem um ensaio sobre essa questão, o que seria uma literatura LGBT. Será que isso existe? Me dá muito receio de que possa ser, de fato, uma maneira de nós criarmos um compartimento. E, se nós, mesmo que nós não estivéssemos incentivando essa compartimentalização, a sociedade faz isso. Eu me lembro que começou a me incomodar muito o fato das pessoas acharem bacana nas redações, dizer o escritor homossexual João Silvério Trevisan. Aí eu disse, mas eu nunca li o escritor heterossexual Jorge Amado. Qual é a função disso, se não me colocar no meu lugar? Você é o escritor para viado. E olha, foi assim que eu tenho sido tratado. Eu digo, tenho sido em muitas áreas ainda. Muitas áreas, na universidade, eu só entrei com Ana em Veneza. Eu só entrei como um escritor a ser objeto de estudo, de abordagem, de interesse, porque não tinha uma temática homossexual explícita. Né? E isso tudo porque existiu exatamente esse tipo de compartimentalização. Eu via esse mesmo problema na comunidade afro-brasileira e com as mulheres. Né? Por que é que tem que se falar tão necessariamente de literatura feminina em se tratando da Clarice Lispector? Fala para mim. A Clarice Lispector escreve só para mulher? A Raquel de Queiroz escreve só para mulher? Enfim, há me parece, uma tendência perversa embutida nesse tipo de abordagem, de definição, não é? Eu acho que talvez a gente não tenha chegado ainda a um resultado ótimo ao pensar literatura de temática LGBT. Por enquanto, eu penso em literatura de temática LGBT, mas isso absolutamente não esgota o sentido daquilo que nós, escritores e escritoras LGBTs, estamos escrevendo. Nós não estamos escrevendo só sobre literatura, só sobre temática LGBT. Você entende? Então, eu não sei se
Eu sei de muita gente, conheço muita gente que ainda briga dizendo, não, politicamente esse rótulo é necessário. Bem, eu tenho cá as minhas dúvidas, realmente são dúvidas, mas eu gostaria de ficar esperto no sentido de evitar que essa compartimentalização nos bote de novo para dentro de um armário. Não é? Então, eu não quero voltar para o armário como escritor. Chega, eu me lembro de uma crítica sobre o meu livro Troços e Destroços, de contos, que tem vários contos de temática homossexual que abordam a temática homossexual, a vida homossexual, no caso, a vida gay, a minha situação específica. E aí um crítico, ele verbalizou, não é? Tomou um conto meu especificamente e ele disse, o problema da literatura do João Silvério Trevisan é saber onde termina o militante e onde começa o escritor e onde termina o militante. Que é uma coisa perversa fazer uma afirmação dessa. E o pior de tudo, ele deu exemplo, tomando um conto em que existem dois caras que estão, imagine, se matando, se atiram do alto de um prédio e se encontram no caminho, e o conto é um bate-papo entre os dois sobre a descoberta do mistério. E quando eu tive uma grande ruptura amorosa que me marcou para toda a vida, eu escrevi esse conto para tentar resolver o que eu tinha acabado de descobrir, que eu estava metido até o pescoço no mistério de ser eu mesmo. E esse conto era um conto sobre o mistério de ser eu mesmo. E ser eu mesmo implicava a minha homossexualidade, mas eu não estava levantando nenhum tipo de bandeira ou fazendo proselitismo. E é uma merda, porque quando você menciona qualquer coisa que caia fora do projeto que eles têm a respeito do que seja homossexual ou LGBT, você está fazendo proselitismo. Não é? Então, eu escrevi um romance chamado Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, que infelizmente está esgotado há décadas, e vocês, obviamente, não conhecem, raras pessoas conhecerão, que é considerado um romance pornográfico, e que, na universidade, eu sei de pessoas que tentaram estudar, e o orientador não quis, porque é considerado pornográfico. Agora, é considerado pornográfico por quê? Porque eu celebrei o amor homossexual. Eu fiz uma celebração que não é nem um pouquinho proselitista. Pelo contrário, é uma problematização muito, muito severa sobre os nossos amores, não é? Então, eu acho que é uma coisa que certamente estará sendo discutida e vai ser discutida aqui na Festa Literária da Diversidade Sexual, não é? Porque é crucial que a gente tenha uma ideia um pouquinho mais clara do que é que nós estamos fazendo, de como isso vai ser definido, de como nós gostaríamos que isso fosse definido. Não é? E claro que a discussão começa pela própria comunidade, que está produzindo essas obras. A gente tem espaço para uma última pergunta. Oi, a minha pergunta vai em relação à questão do gay de direita, né? Você é um personagem que me parece novo, né? Eu lembro talvez do Clodovil, que talvez fosse o político de direita, ou não assumidamente de direita, mas pelo menos mais próximo disso. E eu contrasto com o perfil que, pelo menos no começo do seu livro, né, aparece, né, de subversivo, né, aquele que vai, inclusive, contra a própria esquerda institucionalizada, né, ortodoxa e tudo mais. Esse gay de direita que aparece, né, por exemplo, Fernando Holliday, né, e pessoas que votam, inclusive, Bolsonaro, e que são assumidamente gays, isso é uma esperança, né? Isso quer dizer que nós saímos, enfim, do gueto marginal da esquerda e agora nossa questão ela é mais ampla, né? Ou isso, na verdade, é uma promessa de retrocesso? Assim, isso daí é um perigo, talvez eles estão querendo se aproveitar da pauta para se promover e causar retrocesso. Como é que é isso? Bom, eu acho que a comunidade LGBT sempre esteve cheia de gente de direita. Eu me lembro
que eu fui expulso de um bar em São Paulo, o famoso Caneca de Prata, na década de 80, quando eu fui fazer propaganda contra o Jânio Quadros, que prometia limpar o centro de São Paulo da viadagem. E eu fui expulso do bar porque fui chamado de comunista. O que é que isso significa? Significa que muita gente, primeiro, não tomou consciência de que há uma sociedade de direita que as está oprimindo e reprimindo, e outras pessoas que não têm coragem, esses outros personagens de direita, que não sabem que são de direita, que estão tentando se esconder como uma maneira de sobrevivência. E essa é, de fato, a grande porcentagem de LGBTs que eu encontrei na minha vida e que eu poderia chamar de direita. Não é? E que, na verdade, não estavam sendo nominalmente de direita. O que a gente encontra hoje, aquelas pessoas que se nomeiam homossexuais de direita, eu acho que, em parte, são oportunistas, não é? Em parte, são pessoas totalmente medíocres, e, em parte, elas estão dizendo algumas coisas que os gays de esquerda, ou a comunidade LGBT de esquerda, não está querendo ver. Nós temos uma questão muito séria, que é achar que a esquerda é dona da verdade. E por isso nós cometemos imensas cagadas. Cometemos e cometeremos. Porque eu não vejo nenhuma tomada de posição da esquerda no sentido de buscar, sim, uma resposta, buscar sim, uma luta em que busquemos uma sociedade, formas de criar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mas, ao mesmo tempo, ela não abre mão de que ela é detentora de todas as respostas certas. Cara, não tem nada mais de direita do que isso. Então, eu vejo, por exemplo, afirmações de Bolsonaro que são muito parecidas com outras afirmações, mudando os sinais da esquerda. Isso me choca, isso me perturba profundamente. E aí eu chego a me perguntar, será que isso que nós estamos classificando de direita não é alguma coisa, em muitos sentidos, que está nos incomodando porque está fazendo a crítica a nós e nós não admitimos essa crítica? Eu acho muito penoso ler, por exemplo, colunistas de direita, porque, em geral, são histéricos e ressentidos. Esse é o grande problema da direita, é o ressentimento. Bolsonaro é o exemplo mais típico do ressentimento, não é? É a cultura do ressentimento, é a política do ressentimento. Mas eu busco, nessas leituras, elementos que possam me mostrar um pouquinho, será que esse cara não está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Não é fácil, mas nós chegamos numa radicalização, num binarismo tal em política, que eu não vou ler alguma coisa que não esteja rotulado como alguém da minha tribo. É muito triste isso, porra. Eu não me conformo com a ideia de que eu tenha que viver em função de rótulos. Eu odeio rótulos. Eu acho que rótulo é um negócio muito diminuidor, é reducionista, e acaba sendo a mesma ideia de trabalhar em cima de slogans. Muita coisa que nós de esquerda fazemos é repetir slogans de partido. Desculpem, eu falo para vocês de um monte de dúvidas que eu tenho. Eu não sei como responder a isso, mas eu sei que isso me incomoda profundamente e não estou sossegado perante isso, não é? Quando eu já muitas vezes escrevi e já fui muitas vezes agredido, me lembro quando a ex-presidente Dilma, entrou com aquela história do kit gay e mandou parar com todo aquele programa do Haddad no Ministério da Educação, e disse que o governo dela não tinha nenhuma opção sexual, ela usou esse termo, inclusive, não era a favor de nenhuma opção sexual. Eu fui para uma parada com 2 banners em que eu dizia, presidenta, nós não somos moeda de troca.
Nós, homossexuais, não somos moedas de troca. Presidenta, respeite a Constituição, que é laica. Por quê? Ela estava simplesmente nos usando para buscar o apoio da bancada evangélica. Então, isso é ser de esquerda? Os nossos governos de esquerda, de fato, foram de esquerda? O que é que nós não entregamos de mão beijada para o Bolsonaro, por exemplo, a Venezuela? Nós não podíamos ter examinado melhor em governos de esquerda essa situação? Essa vergonha que é ter um ditador que está acabando com um país e a Gleisi Hoffmann, desculpem, indo lá para dar apoio a isso? Vamos, pelo menos, nós temos que pensar, será que nós temos que seguir tudo aquilo que um partido supostamente de esquerda nos manda pensar? Não, desculpe. Vamos à sua pergunta agora, para a gente encerrar. Boa noite, meu nome é Dinaura, certo? Sou hétero, casada há 11 anos, e eu vim aqui hoje, nesse momento, convidada por meus amigos, e, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, e agradecer aos organizadores desse evento, que deveria ter mais, certo? Um evento riquíssimo desse, belíssimo, tá? E, assim, eu queria particularmente a minha pergunta como mãe, tá? Porque escutando ali seu relato e pensando, tá? Porque a única coisa que eu quero para o meu filho, certo? É que ele ame, aprenda a amar, certo? E, independente do que aconteça na vida dele, eu quero só isso, que ele aprenda a amar. E eu acho que as pessoas estão desaprendendo isso. Eu acho que a grande quesito da humanidade é isso. Não é a minha escolha, não é os rótulos, como o senhor acabou de dizer, né? Aí, o meu questionamento é, como é que o senhor conseguiu burlar uma família preconceituosa, como o senhor mesmo diz, de pai violento, né? De opressão, porque eu olho para o senhor tem a idade do meu pai, tá? E eu sei que assim, pessoas de interior, então eu sei o tanto que esse pessoal pode ser violento, né? E assim, eu olho para o meu filho e queria uma coisa diferente para ele, tá? Então a minha pergunta é, como o senhor conseguiu burlar dentro de um sistema tão agressivo, que eu imagino, se hoje está difícil, imagine há 70 anos, né? Como é que o senhor conseguiu sair desse sistema, né, e ganhar visibilidade, né, para a sua luta, para a sua causa, para o que o senhor acredita, e que representa a grande maioria das pessoas. Eu não sei como responder, porque eu voto aquela ideia. Eu não sou nenhum herói, nunca me considerei nenhum herói. Tudo o que eu fiz foi tentar sobreviver. Eu acho que o que eu posso dizer é que eu lamento muita gente que não conseguiu sobreviver. A minha resposta, a melhor resposta que eu posso dar é que muita gente não conseguiu sobreviver a essa opressão toda. E o que eu disse no começo talvez seja uma tentativa de responder a você. A literatura me salvou. A minha própria sensibilidade me salvou, não é? Mas eu acho que a vida tem soluções muito mais sábias do que a nossa cabecinha possa imaginar. Eu acho que entregar-se à vida é uma forma de buscar soluções que nós não temos de imediato e que a vida vai nos oferecer. Então, eu acho que a vida nos oferece oportunidades amorosas e nós não podemos deixar passar essas oportunidades, porque a maior experiência humana é a experiência de amar. E, provavelmente, se nós formos fiéis a essa experiência amorosa ou essa ideia da importância do amor, certamente nós vamos conseguir sobreviver. Quando eu falo em nós, eu me refiro à comunidade LGBT e provavelmente a outras tantas pessoas que sofrem situações de opressão muito parecidas.
eu não saberia responder mais do que isso para a sua pergunta. Talvez te sugerisse, leia meu livro, eu ficaria muito feliz, porque eu escrevi para ser lido, e lá você vai encontrar um pouco dessas respostas, o que é que aconteceu na minha trajetória. Tá? E obrigado pela observação, viu? João, muito obrigado. Foi muito bacana essa experiência de ter trocado essas ideias com você. Você vai agora para a sessão de autógrafos e aí Monstra vai encerrar a nossa noite. Deixa eu só dar um alôzinho para vocês. Eu queria agradecer imenso a presença de vocês aqui, pessoas queridíssimas que eu já conheço, outras queridíssimas que eu acabo de conhecer ou que vou conhecer. E o fato de vocês estarem aqui compartilhando isso comigo me dá uma alegria imensa, porque eu já falei durante décadas da minha vida para 3 gatos pingados. Então, ver esse público me deixa muito feliz e emocionado. Muito obrigado por terem vindo. Viu?